noite, boa tarde e bom dia para todos os que verão este vídeo, porque eu acho que não tem ninguém vendo nesse momento. Enquanto eu espero as pessoas chegarem, eu vou explicar para você que tá vendo pelo YouTube ou que então tá vendo pelo Instagram, que foi uma coisa que só me ocorreu agora. Isso aqui é uma live do Facebook. Então, ótimo, alguém chegou. Por favor, me avise quando eu puder começar a falar sobre o tema de hoje. Bom, isso aqui é uma live do Facebook, então vai ter momentos em que eu vou falar uma coisa completamente aleatória, tipo agora mesmo. Eu vou esquecer do que eu tô falando. Enfim, essas coisas que acontecem. E é só isso mesmo. Eu vou ficar aqui falando sobre absolutamente nada até alguém me mandar começar. Então provavelmente é interessante que você vá um pouco pra frente. Então eu não tenho nada pra falar mesmo agora. Vou ficar aqui esperando. É só esperando, porque assim eu não sei o que falar. Eu já posso começar porque porque eu já tô cansado de não fazer nada. Posso começar? Ótimo. Primeiro eu quero começar pedindo para compartilharem, porque como eu já disse, eu sou um ser humano, então eu tenho um problema chamado cobiça. Necessito de mais visualizações, então compartilhem mais os meus vídeos. Segunda coisa, pra lembrar, né? Não, pra avisar pra quem não sabia que o meu amigo Samurai, né, me convidou para fazer um vídeo, na verdade 2 vídeos, falando sobre o que é capoeira, ambos de 1 minuto, e tá lá no Instagram, o link tá em algum canto aí do meu Facebook, eu não sei qual é. Bom, e agora começando a falar sobre o assunto de hoje. Para começar, como eu disse, eu acho que no vídeo passado, eu pelo menos moro no Brasil, e no Brasil eu tenho a impressão que as pessoas têm uma memória muito curta. Então, primeiramente, viva os vadios. Segundamente, um certo energúmero disse ano passado, ano retrasado, porque eu não sou bom com o tempo, e em 2020, sinceramente, na minha cabeça é como se eu estivesse de férias em 2019, então eu não estou muito bem localizado no tempo. Então, ou foi ano passado ou foi ano retrasado, um certo energúmero disse a seguinte frase, vou ler aqui porque não tenho a cabeça para ficar decorando frases ridículas. A indolência do índio, a malandragem do negro e o privilégio do branco. Sobre isso, eu quero comentar o seguinte. Para quem não sabe, indolência, entre várias coisas, preguiça. Então, nesse caso, se quer falar de preguiça de índio, eu quero deixar o seguinte comentário. Eu não sei se você considera que caminhar... não lembro agora o número exato, mas segundo os relatos, João Ramalho, que foi um dos degredados deixados em São Paulo, ele caminhava, acho que era 90 km por dia. Não sei se está muito exagerado, mas eu tenho certeza que era mais de 50 km por dia. E a vida dele era básica, ele passou anos vivendo com os índios, então o modo de vida dele era muito semelhante. Inclusive os índios caminhavam mais de 50 km por dia. Para vocês terem uma ideia, existe uma trilha conhecida como Peabiru, que ia de São Paulo até a capital do Império... Não sei se é exatamente a capital do Império Inca, mas é até o Império Inca lá no Peru. E existe essa trilha justamente porque os índios iam até o Peru a pé. Então, sinceramente, para deixar bem claro... índio não é preguiçoso, porque índio andava, diferentemente de certas pessoas que eram ditas brancas, que tinham, segundo relatos, deve ser do Debré, porque o Debré é um cara incrível, relatou tudo. Mas eu não lembro agora de quem que é o relato, que diz que
o povo brasileiro era tão preguiçoso, o povo livre, que não tinha coragem de usar os pés. As pessoas tinham escravos para ficar carregando numa rede, né? Então, assim, indolência do índio, né? Depois, a malandragem do negro. Malandragem do negro, eu só tenho uma coisa para dizer. Se o negro é malandro, lembremos que, antes de tudo, os senhores também eram. Porque eu disse aqui no vídeo passado que os senhores enganavam tanto quanto os escravos enganavam, né? Eu disse aqui, por exemplo, o caso do Barão de Apati, que pegou e estabeleceu a meta de 50 alqueires por uma determinada quantia de dinheiro e depois mudou para 70 alqueires e retirou a quantia por ver que os escravos podiam fazer, todos faziam 70 alqueires, né? Então, assim, malandragem do negro. E agora, o privilégio do branco, isso é o que eu acho o pior de tudo. Vamos começar falando o seguinte. A população de Tenochtitlan, eu acho que se pronuncia assim porque eu não falo asteca, mas era a capital do Império Azteca, era muito maior do que se você pegasse todas, aliás, todas não, mas se você pegasse as maiores cidades da Europa da época e juntasse a população, não dava a população de Tenochtitlan. Para começar, Tenochtitlan era muito mais desenvolvida e era uma cidade de índio, para deixar bem claro. Além disso, o privilégio do branco por causa da inteligência, será? Eu discordo, sabe por quê? Se a inteligência foi o que permitiu o homem branco a conquistar as Américas, por causa de armas mais desenvolvidas, então retire privilégio do branco e coloque privilégio dos orientais. Afinal de contas, quem descobriu a pólvora foram os orientais. Ou então, melhor ainda, privilégio dos árabes e dos africanos da África do Norte. Afinal de contas, eles eram um povo muito mais evoluído que os europeus, na minha opinião, já que a maior parte da população não era analfabeta, diferentemente de toda a população europeia, que era analfabeta, tirando a nobreza e o clero. E, inclusive, a população do Brasil é tudo de analfabeto, venhamos e convenhamos. Inclusive, certos energúmeros que estão no governo atualmente dominavam geometria, aritmética, matemática em geral, astronomia, medicina, coisa que os europeus também não tinham nenhum domínio. Além disso, eles tomavam banho, uma coisa muito importante. Então, e para não falar apenas dos povos africanos do norte e dos árabes, falemos então da África subsaariana, que é a África abaixo do Saara, a chamada África Negra, né? Vamos começar falando o seguinte fato: certos bisborras que estão no poder e a maior parte da população brasileira não vê problema numa coisa chamada mentira. E se valorizasse o passado, se valorizasse a cultura africana, que é de onde vem a maior parte da nossa cultura, isso não seria um problema, já porque na cultura africana a palavra é uma coisa sagrada, você não pode faltar com sua palavra, você não deve mentir, né? Então, e além do mais, se estes bisborras que existem no Brasil ligassem para o passado e para a cultura africana, saberiam que os africanos têm uma coisa que até hoje não valorizam uma coisa que até hoje não é valorizada. Oi, tia linda. Que se chama o passado, sabe? Respeito aos mais velhos, porque os mais velhos têm a sabedoria, têm um conhecimento, respeitam e conhecem uma coisa chamada passado. Os africanos já tinham noção de uma frase que foi dita por um europeu, algo na minha mente me diz que foi um inglês, lá para o século XIX, que é o seguinte: povo que não conhece sua história está condenado a repeti-la. Isso, século XIX, século XVIII, sei lá, um desses dois séculos, os africanos, conhecimento dos africanos há milhares de anos. Então, privilégio do homem branco, né? E para falar dos índios brasileiros, né? Falar dos índios brasileiros, eu não vou falar da Oceania porque ninguém nunca fala da Oceania, então eu não sei nada sobre a Oceania, mas vamos falar dos índios brasileiros. Afinal de contas, os índios brasileiros, enquanto os europeus tomavam no máximo 2 banhos por dia, porque isso era a recomendação médica, afinal de contas,
você tinha que ter uma camada protetora de sujeira, isso era saudável. Os índios tomavam 10 banhos por dia, ou seja, diferentemente dos europeus, tinha uma coisa chamada higiene. Além disso, eles tinham uma coisa chamada modo de vida sustentável, sabe? Sustentabilidade, essa coisa que só começou-se a se dar valor. Não, ainda não está sendo se dado valor, né? Mas algumas pessoas desse mundo ocidentalizado perceberam a importância da sustentabilidade final do século passado. E até hoje não se dá valor. E detalhe, daqui mais ou menos uns 30 anos a humanidade corre risco de não existir mais, né? Por causa de uma coisa chamada insustentabilidade, desmatamento, aquecimento global, todas essas coisas que não existem, sabe? Que estão colocando a raça humana em risco de extinção, sabe? Essas coisas que não existem. Pronto, os índios valorizavam isso, os índios tinham uma vida sustentável. E agora eu pergunto, que privilégio o homem branco tem? Porque, para deixar bem claro, dominação da América foi basicamente uma dominação por questões bacteriológicas. Porque os europeus eram imundos, conviviam com vários animais, domesticavam animais, então tinha uma grande quantidade de doença. A maior parte das doenças dos seres humanos é doença proveniente de outras espécies de animais, e por causa disso que várias populações indígenas foram exterminadas, né? Então, assim, eu quero saber que privilégio é esse. Isso, para deixar bem claro, foi uma frase dita ano passado ou 2 anos atrás por um energúmeno que atualmente creio que está no governo. Isso é uma coisa, é uma ideia da mesma gentalha que diz que racismo não existe no Brasil, né? Bom, agora, falando sobre o assunto de hoje, para me retirar deste clima de raiva e poder falar de alguma coisa divertida, vamos colocar nossa música, né?
É o seguinte, uma coisa que eu esqueci de falar e que me ocorreu agora. É... O índio, foi taxado como preguiçoso, principalmente por ter um modo de vida sustentável, sabe? Não produzir mais do que é o necessário, né? Então, justamente por causa disso que era vadio. E detalhe, só começou a ser visto como vadio depois que a mão de obra escrava indígena foi substituída pela mão de obra escrava negra, né? Só para deixar bem claro, e esse conceito dessa frase ridícula é um conceito pensado mais ou menos no século XVIII, XIX, não sei certo quando foi que Linneu fez a sua teoria para dar margem para esse tipo de ideia, né? E estamos então há pelo menos uns 200, 300 anos em que essas ideias eram aceitáveis, tá? Bom, agora vamos lá. Por que eu escolhi essa música? Bom, pra começar, porque essa música é uma música que eu acho legal, e então, já que eu vi que eu ia me estressar falando deste energúmero, né? Então eu precisava de alguma coisa pra me acalmar. Segunda razão, eu não me lembrei pelo menos de nenhuma música falando sobre especificamente o tema de hoje. O tema de hoje é qual? São basicamente os crimes praticados pelos escravos. Não todos os crimes, porque formar quilombo era crime, fugir era crime, enfim, tinham vários, fazer rebelião era crime, tinha um monte de crime. Os crimes que eu quero falar são outros crimes, né? São crimes mais isolados. É roubo, furto, assassinato, ofensa física. Bom, então nesse caso, isso a partir deste momento, né, se tem a construção da imagem realmente do negro como um malandro. Porque o que é um malandro? O malandro, o ladino, é uma pessoa que utiliza da inteligência para trapacear, para enganar, né? Ou seja, então vai ser a pessoa que está à margem da sociedade e vai precisar utilizar sua capacidade de inteligência para sobreviver inicialmente. É claro que nem todo mundo que é malandro vai ser um marginal. Marginal é uma pessoa que está à margem da sociedade, portanto é bandido, é criminoso, né? É a partir desse momento que a gente vai construir a imagem do criminoso no Brasil, do criminoso, né? Sabe quando você pensa num criminoso e você vê uma pessoa negra, uma pessoa que você considera negra, né? Esqueci a palavra, quando você tem uma ideia pré-concebida de uma pessoa. Esqueci agora. Se alguém souber aí, por favor, me diga, né? Mas é que agora eu não tô conseguindo lembrar, que raiva. Bom, enfim, o que acontece? Por quê? Porque a gente tem que se lembrar que o escravo, quando ele era liberto, ele deixava de ser escravo, ele tinha que se virar. E a partir do momento em que ele tem que se virar, né, ele precisa de uma coisa chamada emprego. E é algo difícil quando você é visto como inferior ou como sendo mais barato comprar um escravo, né? Uma coisa assim complicada. Além do mais, Lei Áurea aboliu a escravatura, pegou e jogou todo mundo e não fez nada além disso. Literalmente, ele só tinha 2 artigos, um que proibia a escravidão no Brasil, outro que revogava todas as leis que dissessem o contrário, né? Então, não tem nenhum apoio, simplesmente pegou toda a população cativa do Brasil e jogou pro nada, né? Então, e além disso, jogou pro nada, e emprego para poder sobreviver? Não, chama o imigrante europeu que é melhor, né? E além disso, a gente tem que ter a seguinte consciência, né? O escravo vai roubar, na verdade, principalmente roupa e alimento. Ou seja, a gente está falando de uma situação de precariedade. Para começar falando, mas eu ia dar um exemplo agora, mas eu lembrei que tem uma coisa que as pessoas não sabem a diferença, que é roubo e furto. Eu sinceramente só fui descobrir a diferença 2 semanas atrás, quando eu resolvi pesquisar, né? Furto é basicamente o seguinte: quando você
Quando você furta algo, você pega algo que não é seu sem haver um contato com a vítima. O roubo é um furto, só que você tem um contato com a vítima. É basicamente essa a diferença. Então o que acontece? Tem um caso da fazenda que ocorreu, acho que na fazenda de Santa Cruz. Deixa eu ver, que eu vou ver aqui onde é que foi esse negócio. Na fazenda de Santa Cruz. O que acontece? Remete justamente a essa questão de precariedade. O boi tinha lá os capineiros, é esse o nome? Campeiros, sabia que estava errado? Tinham lá os campeiros da fazenda de Santa Cruz. Eles mataram o boi, pegaram a carne e dividiram entre as famílias, né? Entre os escravos de lá, né? E eles acabaram sendo descobertos. Os campeiros foram presos e deixa eu ver o que foi mais. Não, só foram presos mesmo por furtar e por não cumprir o dever deles. E no caso, por que eles mataram, ou eles roubaram um boi? Por quê? Porque estavam com fome, precisavam de carne, né? É uma questão de precariedade. Óbvio, não só os roubos não eram só por uma questão de precariedade. Havia quem roubasse para, por exemplo, conseguir a quantia de dinheiro exigida pelo senhor, né? No caso dos escravos de ganho. Havia quem roubasse para conseguir dinheiro extra. Enfim, né? Tem várias razões para roubos. Vou citar, deixa eu ver qual era o outro exemplo. Cadê o outro exemplo? Tá bem aqui em algum canto, eu vou achar. O caso do Barão de Pati. Lembra que foi o cara que eu citei no vídeo passado, que fez o livro lá pro filho, que chegou a ter 3 edições, que é uma coisa surpreendente no Brasil. Ele escreveu o seguinte, que o senhor deve permitir seus escravos plantarem produtos que sirvam não apenas para subsistência, mas para exportação. Porém, não deve deixar o escravo ter acesso ao mercado. O senhor deve comprar por um preço justo. Porque o que acontece? Se o escravo ele tem acesso ao mercado, ele vende o que ele quer. E os escravos roubavam os senhores, né? Uma coisa assim que eu acho maravilhosa. Porque, sinceramente, não sei se pode ser considerado roubo se o senhor não fez basicamente nada, não tá te dando nada para você trabalhar para ele poder comprar aquilo. Então, não sei se é roubo. Na minha perspectiva, é a propriedade de todo mundo menos do senhor. O senhor só tem a usufruindo mesmo e dizendo que é dele. Mas, enfim... Então o que acontece? Os escravos faziam esses roubos, esses furtos e vendiam. Geralmente as vendas aconteciam em tavernas, em vendas, né? Quando estavam na cidade, nas regiões mineradoras. Ou também ocorriam vendas nas imediações de fazendas. Inclusive... se vendia coisas para quilombolas, uma coisa que eu acho maravilhosa, porque na verdade se você analisar toda a sociedade brasileira, ela passa a ser entendida nesse contexto da escravidão, né? Toda essa questão de crime organizado que a gente vive hoje começa nessa época de escravidão. Porque o que acontece? A partir do momento em que você vende algo para alguém e essa pessoa passa a receber vários produtos roubados, você começa a gerar um sistema de roubo e receptador para vender para outra pessoa, né? Mas mais do que isso, a gente também começa que é uma coisa muito mais perceptível pelas fugas, que existe uma rede de solidariedade incrível entre os escravos. Então os escravos pegavam os produtos, passavam para outras pessoas, que é o último caso que eu vou falar aqui para exemplificar. É uma rede incrível, né? Uma rede que chega assim a ser surpreendente e que não é servir apenas para essa
então, de roubos, mas servia também para questão de fuga, servia para a questão dos quilombos. E se você quer saber, na minha opinião, os escravos estavam na completa razão ali. Eu sou totalmente a favor dos escravos. E tudo que a gente vivencia hoje, para deixar bem claro, eu acho que tudo isso poderia ter sido consertado se a Lei Áurea tivesse sido feita direito. Mas não foi, então a gente está aqui e continuamos não querendo consertar. Continuamos querendo pegar e atirar em todo mundo que a gente acha suspeito. Suspeito, entenda-se, todo mundo que a gente considera negro. Né? E a gente entende que isso vai resolver o problema. Afinal de contas, se a gente matar todo mundo do Brasil, não vai ter mais quem roubar. Eu acho pelo menos uma solução bem sensata, né? Você quer que as pessoas parem de roubar, mate todo mundo. É uma coisa muito lógica, né, gente? Bom, um outro caso é o seguinte: na fábrica de ferro de São João do Ipanema, fábrica lá do governo imperial, se estabeleceu uma certa vez um ferreiro, era ferreiro? É um ferreiro alemão. E ele comprava o ferro que os escravos roubavam da fábrica. Uma coisa que eu também acho maravilhosa, né? E todas as buscas que foram feitas lá não foram totalmente infrutíferas. Por quê? Porque o cara pegava e enterrava o ferro em um buraco, né? Então o plano dele era infalível e só deu errado quando foi denunciado pelo vizinho. Afinal de contas, não tinha que ter um vizinho futriqueiro. Bom, deixa eu ver, tinha mais algum, né? Uma coisa interessante, os escravos eles facilitavam o roubo de pessoas, de outras pessoas que não moravam na propriedade, né? Que é uma coisa simplesmente fácil de fazer, já que o escravo já que o escravo já tá lá, não precisa ser estudado o campo, não tem exatamente uma troca de turnos, né? E além do mais, eles têm as chaves, afinal e eles são a maior parte das pessoas lá, né? Então, assim, era uma coisa muito fácil. Agora, se foi pego num roubo, o que acontece? Em geral, os senhores, eles é quem costumavam castigar os escravos por roubos e furtos. Deixa eu ver aqui a data, sim. É o seguinte, eu vou ler aqui porque tem datas e vários números, eu não sei de cor. É o seguinte, em muitos processos criminais relacionados a esse tipo de crime, né, de roubos e furtos em geral, existem muita pequena quantidade. Por exemplo, em 1850 a 1888, na paróquia de Santo Antônio de Juiz de Fora, apresenta só 7 processos de roubos, dos quais estão envolvidos escravos. E tem um total de 15 processos em que estão envolvidos escravos. Dentro de um total de 556 processos judiciais de diversos crimes. É porque os escravos roubavam um pouco? Não, é porque os senhores costumavam castigar os escravos, né? Eram os senhores que costumavam cuidar dessa questão de roubos. E aí, para terminar essa parte, eu vou ler aqui um caso muito curioso. Eu vou ler porque é muito longo, cheio de nome, data, número. Eu já disse aqui que eu não consigo lembrar de nomes e datas, porque nome e data não importa. O que importa são a sequenciação dos fatos, as causas do fato, a consequência do fato e entender o fato. Isso que é o importante para conhecer a história, pelo menos na minha perspectiva. Em 1868, em Juiz de Fora, foi aberta uma investigação policial depois de um escravo do barão da Bertioga, que era um importante fazendeiro que possuía muitos imóveis na região, ter sido encontrado morto. Nessa investigação, o barão revelou que após se tornar de sua chácara para sua casa, que ficava essa casa em Juiz de Fora, em dezembro de 1867, encontrou a chave do seu quarto quebrado. Lhe mandou arrombar a porta, percebeu que alguém havia mexido em uma das cômodas em que guardava dinheiro nacional e estrangeiro, assim como moedas de ouro. Segundo ele, o prejuízo foi de 38 contos de réis. Em janeiro de 1868, o escravo Modesto fugiu. A fuga do escravo Modesto eu vou tratar no vídeo de fugas, que eu tenho quase certeza que é da próxima semana. E aí ele foi recapturado por João Terra 2 meses depois.
deixa eu ver. Onde é que eu tava? Sim. Segundo alguns, segundo alguns, o Modesto fugiu por ter sido autor do roubo junto com o escravo Mariano. A punição de Modesto foi prisão e ferros no pescoço. E aí ele fugiu de novo, porque afinal de contas, pra que ficar preso, né? Se ele tava com dinheiro. E aí ele foi encontrado morto na chácara do Lamaçal. Dizem que ele foi envenenado, mas isso não foi comprovado pela perícia médica. E ele foi encontrado morto, no caso, 5 dias depois de ter fugido. E sem os ferros. Muito provavelmente ele recebeu a ajuda do português Antônio Brisac, que, segundo os escravos que estavam fazendo a guarda do Modesto, conversava com o cativo. Eu acho que eu esqueci de anotar aqui. Mas eu creio que porque outros 2 escravos morreram antes do final dessa história. Mas eu tenho quase certeza que o escravo que morreu e que deu o início a esse inquérito, que ficou muito bem detalhado, cheio de testemunha, só não tem a pena que foi dada, né? Mas tem lá as acusações justificadas, testemunhas e informantes, né? É um caso incrível mesmo, que sinceramente eu acho que daria um ótimo livro e um ótimo filme. Eu acho que foi o Modesto que foi o que deu começo a esse processo. E aí o que acontece? Deixa eu ver. Por volta de abril de 1868, o barão foi roubado novamente. Dessa vez, 21 contos e 400 mil réis. Ele desconfiava do escravo Felipe, que negou e acusou os escravos Mariano e Modesto. Modesto ainda estava vivo. Segundo o barão, o dinheiro roubado, toda essa quantia de dinheiro que foi roubada, era distribuída para outras pessoas na cidade, já que depois dos roubos, alguns começaram a construir casas. Desses, uma parte considerável vivia antes na miséria. Além disso, nunca encontrou dinheiro no quarto dos escravos, mesmo com as buscas minuciosas. Só parte do dinheiro é que ele encontrou quando o escravo Marcelino foi recapturado na chácara do barão, possuindo uma bolsa com moedas de ouro e 4 mil réis. Isso, no caso, é uma quantia muito grande para um escravo possuir, e o Marcelino nem era um escravo de ganho. O barão disse que mesmo que ele fizesse ser visto sem que ele soubesse, o Marcelino não teria como obter uma quantia tão grande. Ainda mais porque moedas de ouro tinham um câmbio muito alto na época e por isso eram muito raras. E aí, depois de ser recapturado, Marcelino foi encontrado enforcado. Além disso, o barão recebeu uma carta anônima que afirmava que o casal José Venâncio de Carvalho e Delfina possuía um par de canastras. Canastras é uma caixa, uma maleta revestida de couro, e pretendia ir para Campos, onde comprariam alforrias para os escravos do barão de Bertioga. Além disso, dizia que o escravo Manuel Bahia, que na verdade era o João Bahia, no caso porque ele era natural da Bahia, ele era um escravo de Bertioga, entregou uma grande quantia de dinheiro para a cativa Edvirgem, que estava grávida dele. Ela também guardava uma grande quantia de réis do escravo Felipe. Por fim, a carta também avisava ao barão que uma mulher toda tarde ia para a casa dele levando uma garrafa de cachaça para os escravos. Dos 6 escravos acusados dos crimes, 3 estavam mortos. No caso, Modesto, Marcelino e o Mariano também morreu. No caso, Mariano se matou com um tiro na cabeça. E 3 estavam vivos, que era Crispim, não sei como dizer o nome, é Crispim, que era um carpinteiro de 18 anos solteiro. João Bahia era um carpinteiro de 29 anos e Florentino fazia o serviço de pintor e de carpinteiro e tinha 30 anos. E no caso esses nunca confessaram o crime.
No caso, esses escravos nunca confessaram crime, sempre disseram que eles viviam do que o Senhor dava. Se eles confessaram crime ou não, eu realmente não sei. Eu, sinceramente, espero que eles tenham... todos os escravos do Bertioga não tivessem roubado, porque eu acho que a partir do momento em que o escravo produz e que o escravo não ganha nada, tudo que é comprado, teoricamente, é para pertencer a ele. Então não é roubo, na minha perspectiva, pelo menos. E eu acho bem feito, porque afinal de contas não é para ter escravo. E além disso, haviam também os outros acusados, que eram todos livres, foram João da Costa Silva, um alfaiate de 38 anos, casado com Emiliana Augusta da Costa, que é uma cozinheira de 48 anos, que também foi acusada. A outra era Ana Custódia de Jesus, que era uma lavadeira, uma engomadeira e costureira viúva de 43 anos, conhecida como Ana Coelho. Maria Rita do Espírito Santo, cozinheira, engomadeira e lavadeira liberta, viúva de 36 anos. Antônio Ribeiro de Oliveira, português, que era um português proprietário de uma casa de negócios e negociante, casado de 29 anos, que no caso é o Antônio Brisac, que teria libertado Modesto. José Brila, um mascate italiano de fazenda, solteiro, de 34 anos. João Antônio Caifa, um negociante italiano solteiro de 28 anos, que era conhecido como João Alegre. E Afra Amália, uma liberta com cerca de 30 anos. Segundo testemunhas, os escravos de Bertioga viviam entrando e saindo da casa da Ana Coelho. No caso, João Bahia, ele foi dito que quase convivia com ela. Isso muito possivelmente é porque eles deviam levar as roupas para lavar, para serem engomadas, essas coisas, né? Os escravos do barão também frequentavam a casa de João da Costa para irem comer. João da Costa, no caso, é o cara que é João da Costa Silva, é o alfaiate casado com a Emiliana Augusta. Deixa eu ver aqui onde é que eu tava. Sim, e eles iam lá para comer, e além de se juntarem para jogar e beber, ocasião em que atraía pessoas de outras partes da cidade. Também foi dito que Afra e indivíduos suspeitos frequentavam a casa durante a noite. Em uma dessas ocasiões foi dada uma ceia. Logo depois, Marcelino foi encontrado enforcado. Também foi contado que os escravos do barão se reuniam na casa de Mariana de Moraes e de Francisco de Vasconcelos. Esses dois, eles não estão citados entre os acusados, né? Para jogar junto com outros livres. Nessas reuniões costumavam haver desavenças, pois os cativos eram acusados de trapacear. Além disso, foi dito que os escravos de Bertioga se reuniram para uma ceia na casa de Afra, logo antes de Modesto aparecer morto. Os relatos de outros escravos do barão revelam uma coisa muito interessante. Os escravos, eles não contavam o que eles faziam para os outros escravos. Afinal de contas, isso evitaria serem denunciados por alguma falta, enfim. Bom, com isso eu encerro a parte de furtos e roubos. Aí eu entro em assassinatos e ofensas físicas. Se vocês quiserem que eu pare agora e que eu continue próxima semana, é só avisar. Mas enquanto ninguém diz nada, eu vou falando aqui. Para começar, a ofensa física, eu vou ler aqui o que é. É um ato lesivo da honra ou da boa fama praticado contra qualquer pessoa nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa da própria ou de outra. Bom, uma coisa curiosa, assassinato e ofensa física é uma coisa muito mais praticada nas sociedades pré-industriais. Segundo, deixa eu ver como é que era o nome do cara, Ailton Alexandre de Assis. Segundo Ailton Alexandre, eu li isso no texto do Ailton Alexandre de Assis, que ele diz que quem disse isso foi um tal de Fausto. E os roubos e furtos seriam crimes mais comuns nas sociedades industriais, por razões óbvias.
razões que ficam mais compreensíveis quando se entende a Revolução Industrial, que é uma miséria com todo, que sim, a escravidão foi proibida e trocada pelo trabalho livre. E quando digo que foi trocada pelo trabalho livre, quero dizer literalmente em tudo, até nas péssimas condições, na falta de direitos, sabe? Coisa que por acaso os trabalhadores de hoje só têm direito por causa dos comunistas e dos anarquistas, sabe? Os comunistas e os anarquistas são muito demonizados, na minha opinião, e poucas pessoas vão atrás de saber o que são. Baseado no que eu li até agora, dos livros do Marx, eu sou comunista, mas ainda não terminei de ler, então não vou dizer que sou comunista ainda. E ainda tem muito a se refletir, mas se você quer saber o que era a vida dos trabalhadores do século XIX, século XVIII na Inglaterra, vá ler o Manifesto Comunista, que está lá descrito exatamente o que era. E inclusive explica uma coisa chamada hipocrisia da burguesia, sabe por quê? Porque a burguesia, dentre as várias coisas que ela falava que é para ser contra o comunismo, é o seguinte, que um dos projetos dos comunistas era uma coisa chamada educação pública, sabe? Não existe. A gente está falando de tempos muito primitivos, onde educação não era uma coisa valorizada, diferentemente de hoje, em que os professores eles recebem muito bem, em que os professores não têm necessidade de ficar fazendo greve, essas coisas, sabe? Que não acontecem mais hoje em dia, mas acontecia antigamente. Mais antigamente ainda, tinha gente que achava que não era necessário educação pública. Você acredita como era uma época primitiva? E acreditava que a educação podia ser dada em casa, que o certo era você ensinar tudo dentro de casa. É uma época muito primitiva, sabe? Graças a Deus, é uma coisa que nunca vai voltar. As pessoas acharem que a escola pode ser substituída pelo como é que era? Homeschool? Não lembro agora como é que é o nome em inglês. Graças a Deus, né? E além disso, né? O que acontece? Sabe o que os burgueses falavam? Que esse projeto dos comunistas de educação pública era um projeto maléfico, porque ia retirar a educação de qualidade de verdade, que era a educação dada em casa. Só tem um detalhe, um pequeno detalhe. Os burgueses, todos os burgueses, colocavam os filhos na escola, não davam essa educação em casa ideal, sabe? Uma coisa assim, maravilhosamente hipócrita, né? Então assim, tudo nos direitos que os trabalhadores têm hoje, eles deviam agradecer aos comunistas e aos anarquistas, tá? E que os anarquistas são mais demonizados que os comunistas, para deixar bem claro. Ou porque as pessoas têm a impressão de que anarquismo significa desordem, caos, bagunça, né? E na verdade os anarquistas são, ou pelo menos eram, extremamente organizados, para deixar bem claro. Inclusive o anarquismo foi experimentado uma vez na Espanha. E sabe por que é que não foi dado? Em uma cidade espanhola, sabe por que é que não deu certo? Não é por causa de desorganização, não. Inclusive o regime estava dando muito certo até o governo espanhol decidir acabar com essa história, né? E inclusive os anarquistas fizeram projetos incríveis, mas que eu vou falar em outro momento, né? Quando a gente falar dos anarquistas no Brasil que tiveram uma participação muito importante, mas enfim, isso é para um outro momento. O seguinte, os assassinatos, nem todos vão ser uma prática de resistência, né? Vai ter alguns dos casos de assassinatos que eu vou contar aqui não vão ter nada a ver com uma questão de... Quer dizer, não é que não vão ter nada a ver, mas não vão estar relacionados diretamente à escravidão, né? Vai ser muito mais uma série de questões sociais, enfim. E geralmente esses assassinatos que não estavam relacionados com a escravidão ocorriam nas cidades, porque a gente está falando de um ambiente muito mais complexo que um ambiente de uma fazenda. Um ambiente onde os escravos estão em contato com as pessoas, com pessoas livres, com forros, com outros escravos
têm uma liberdade muito maior que os escravos de uma fazenda, né? Então é uma questão muito mais complexa. Enquanto que na fazenda, os assassinatos vão ser basicamente direcionados aos feitores e aos senhores. Para deixar bem claro, eu não acho certo julgar a atitude do outro, tá? Para deixar isso bem claro. Na minha perspectiva, certo e errado é uma coisa bem definida. Não existe meio certo e meio errado, tá? Ou é certo ou é errado. Matar eu entendo como uma coisa errada porque você está prejudicando o outro, né? Eu considero matar uma coisa errada. Porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, a gente tem que entender uma outra coisa. Se todas as mudanças realmente significativas ocorreram por causa de assassinatos, na verdade é uma questão muito complexa. A gente não vive no mundo ideal. E uma vez que a gente não vive no mundo ideal, nem tudo é ideal. Então, infelizmente, para ocorrerem mudanças, na minha perspectiva pelo menos, é necessário que se façam algumas coisas erradas. Revolução Francesa, por exemplo, foi uma coisa terrível em vários aspectos. Mas, por outro lado, a sociedade evoluiu muito com a Revolução Francesa. Se você analisar a decapitação do rei Luís XVI, eu acho que era 16, apesar de ser errado, porque matar é uma coisa errada, mas aquilo foi uma coisa necessária naquele momento, né? Então, assim, a morte aliás, quando a gente fala de certo e errado na história, não é uma questão fácil, não é uma questão que deva ser feita. Então, sinceramente, os escravos que matavam os senhores e os feitores, eu dou todo o meu apoio para eles. Sabe por quê? Porque, para começar, se formos comparar, quem estava mais certo, claramente são os escravos que não eram para estar ali, que sofreram muito mais, né? Sofreram de maneira injusta. E se não fosse eles, se não fosse eles, a escravidão talvez não tivesse acabado, ainda estivéssemos nessa condição. Não falo em nenhum momento em que a morte em que matar é uma coisa que é o certo, mas eu apenas estou dizendo que não devemos julgar o momento em que aquilo foi necessário para chegarmos no atual. O atual, ele é construído de tudo o que é feito no passado. Então, não importa o que pareça, se aquilo não ocorresse, a gente não estaria aqui hoje. Não posso dizer que estaríamos melhor nem que estaríamos pior. Pela minha perspectiva, estaríamos pior em vários momentos. De várias formas estaríamos pior. Talvez estivéssemos melhores em outras. Eu não posso dizer isso. Mas é exatamente isso, mestre Muralha. Para reconstruir é necessário destruir. Exatamente essa é a ideia, né? Bom, então vou começar aqui dando os exemplos. Na cidade, em São João del Rei, o escravo roceiro Estevão Crioulo e o escravo alfaiate Manuel Africano ficaram à espreita mais ou menos num lugar chamado Jogo da Bola, atrás da Igreja do Carmo. Atacaram e espancaram um valentão conhecido como Peitudo, próximo das 9 horas do Ano Bom, que é como se chamava o Ano Novo, de 1858. Nos interrogatórios do promotor José Moreira da Rocha, eles não confessaram crime. Ele com certeza considerava que era por um motivo frívolo. Na verdade, é uma coisa que eu ia esquecendo. Essa questão de crimes é uma coisa muito difícil de ser falado quando a gente está falando de crimes cometidos por escravos. É uma coisa complexa, Marisada. Realmente, não necessariamente é necessário a morte, mas o que a gente vive hoje é consequência de tudo do passado. Talvez não, em muitos momentos não foi necessário, talvez em alguns momentos até tenha
sido. Sinceramente, né, se a gente pensar em todos os escravos que fizeram rebeliões e mataram feitores, senhores, se não fosse por eles, nunca haveria um perigo de uma revolta escrava. Uma revolta só gera medo a partir do momento em que você tem um risco, em que você tem uma coisa para temer realmente, muito mais do que simplesmente parar de produzir, né? É uma questão muito mais porque o maior medo de uma pessoa é a dor e o segundo maior é a morte, entende? Então assim, todas as rebeliões não teriam tido efeito, mesmo as que falharam, elas não teriam tido efeito, não teriam tido sucesso em várias delas, pelo menos, se não tivessem ocorrido mortes das pessoas em que os revoltosos estavam contra, assim, pelo menos na minha perspectiva. Sim, isso com certeza é bem pior. Matar torturando de consciência bem tranquilo, isso realmente é pior. Como eu disse, não estávamos no mundo ideal e também não estamos no mundo ideal. Para que o certo e o errado realmente a gente deixe tudo realmente preto e branco como devia ser. Em nenhum momento eu digo para você fazer o que está errado porque não estamos no mundo ideal, tá? Só para deixar bem claro. Por exemplo, não estamos no mundo ideal, mas se você quer minha opinião, não deveríamos mentir. Mentir apenas no xadrez. Eu só minto se for no xadrez. Pelo menos eu me esforço, né? Não vou mentir aqui dizendo que eu nunca minto, mas eu me esforço para mentir apenas no xadrez, que é o jogo de estratégia que eu mais gosto. Sim, Tiradentes é aquela coisa complicada. Ele foi o único morto de uma revolução que nunca chegou a acontecer. Uma revolução que pretendia uma república apenas para a região de Minas Gerais por causa de impostos e uma coisa feita pelas elites, né? Agora, pensando, por exemplo, numa revolta, deixa eu pensar aqui numa revolta. A revolta Farroupilha, por exemplo. Anos de guerra, ocasionada basicamente por causa da elite do sul, foram anos de guerra e eles para conseguir o que queriam. Talvez não fosse necessário todos os anos de guerra para conseguir abaixar os impostos, né? Mas um outro exemplo mais claro é a Revolução da Haiti, onde os escravos basicamente mataram todos os senhores. Se eles não tivessem feito isso, nunca que a Revolução do Haiti teria dado certo. Entende a perspectiva que eu estou colocando? Então, a cabanagem. Não, se bem que a cabanagem, como a gente está no Brasil, revoltas brasileiras não dão muita coisa, só dão certo no momento e depois esquece, né? Agora que eu estou pensando. Porque, como eu disse, brasileiro não tem uma boa memória, mas cabanagem... E, por exemplo, matou milhares de pessoas, né? Todos os revoltosos, no caso. Deixa eu pensar aqui em uma. O Quilombo dos Palmares. Pronto, Quilombo dos Palmares. Houveram guerras, houveram assassinatos promovidos pelo Quilombo dos Palmares. E justamente nessa perspectiva de medo que os senhores sofriam, que vai permitir a abolição da escravatura. Vão ter outras questões, mas enfim, várias vão ser as questões, entende? É o meu ponto de vista, pelo menos. Eu sinceramente gostaria que revoltas pacíficas fossem o suficiente, mas infelizmente muitas vezes não são, né? Isso é uma discussão interessante que talvez a gente possa discutir depois, e talvez em outro vídeo, sei lá. É uma discussão interessante, mas enfim. No caso, essa questão dos crimes praticados pelos escravos, a gente não tem muita ideia das razões pelas quais os escravos cometiam determinados delitos, né? A gente não tem muita ideia qual era a perspectiva do escravo, basicamente por causa do seguinte: os agentes da justiça, em especial os promotores, eles queriam a confissão. Bastava confessar e pronto. Eles não queriam saber o motivo, nem nada. Eles só queriam a confissão. Porque eles partiam do princípio que, sendo um escravo, o motivo era frívolo ou reprovável.
E isso porque, segundo o promotor José Moreira da Rocha, os escravos criminosos eram gênios sanguinários. Olha que coisa linda. E por causa disso, a maior parte dos registros, a voz do escravo é basicamente o seguinte: nada a declarar e não respondeu. Uma coisa assim maravilhosa, né? A voz do escravo é nada a declarar, não respondeu. Isso era a voz do escravo nos processos criminais. Agora voltando a falar do caso que eu estava falando. Sim, não vai caber no Instagram, mas aí é só na parte do que eu começo a falar dos assassinatos, né? Isso é fácil de resolver. Então, esse promotor José Moreira da Rocha, eu perdi aqui completamente o pensamento. Se vocês quiserem que eu repita desde o começo essa parte, essa história aqui, é só vocês me falarem, tá? Mas enfim, o Estevão Crioulo e o Manuel Africano, eles não confessaram o crime nos interrogatórios do promotor José Moreira da Rocha. E provavelmente ele considerava que o motivo deles era frívolo. Apenas o Estevão confirmou conhecer o peitudo. O fato é que a costureira casada, conhecida por Maria Mamed, que é a Maria Teodora do Nascimento, que morava em frente ao local do crime, contou que Estevão não contaram o que havia acontecido. A irmã dela, Marta, uma costureira, contou que ela e Ana Cândida, conhecida como Ana do Fundão, eram amadas, ou seja, concubinas, respectivamente de Estevão e Manuel. Todos os envolvidos nessa suposta relação negaram a existência dela. Os agressores foram inocentados. Depois o promotor entrou com um pedido de apelação por falhas no processo. E aí, obviamente, como eram escravos, eles foram condenados a 1 ano de prisão e uma multa pela metade do tempo. Assim como 100 chibatadas para ambos e correntes no pescoço por 2 meses. A aparente razão para o crime, no trabalho em que estava escrito isso, é ciúmes, pois os relacionamentos... E no caso, por que os ciúmes? Porque a gente tem que lembrar que o escravo ele não tem nada. Então tudo aquilo que ele tem, ele defende com unhas, dentes, capoeira, tudo que ele tiver, né? Então... relação afetiva, que é uma coisa que ele tem total domínio, né? Assim, tem mais ou menos domínio, porque eles dizem que o amor não é uma coisa exatamente que se controla, mas enfim, né? Então, os ciúmes era uma coisa muito importante, era uma coisa que afetava muito os escravos, né? Mas na realidade, como não tem, como a fala deles é basicamente nada a declarar ou não respondeu, então a gente não sabe realmente qual a razão para esse crime. Mas a pessoa que fez o trabalho de onde eu retirei esse caso e outros casos que eu vou falar aqui foi o ciúmes. Bom, mas ele inclusive disse que não, mas eu tenho quase certeza, agora não me lembro porque faz tipo umas 3, 4 semanas que eu li, né? Mas eu tenho quase certeza que ele disse que não é possível a gente ter com certeza, é só possível supor. Um outro exemplo é o caso do dia 7 de julho de 1859, no qual Paulino, que era um escravo de ganho do advogado Francisco Joaquim de Araújo Pereira da Silva, ele trabalhava numa oficina de marceneiro, cobrou do escravo Roberto, que pertencia ao herculano José da Rocha Maia, e trabalhava na mesma oficina, uns 50 réis que o Roberto lhe devia. O escravo não gostou. O Roberto, no caso, não gostou e ficou esperando armado de um pau no fim do expediente. O cobrador saiu, então os dois brigaram. Paulino feriu o agressor com canivete e desapareceu. O caso foi para a justiça, Paulino não compareceu, mas foi defendido pelo seu senhor. Acabou sendo condenado. O promotor José Moreira da Rocha queria que a pena fosse em galés perpétuas, mas Paulino foi condenado à prisão por 1 mês e com uma multa pela metade do tempo, além de 50 chibatadas e ferros no pescoço por 1 mês. Repito, essa questão da propriedade do escravo era uma questão realmente muito forte para ele,
especialmente quando a gente considera que esse dinheiro era o dinheiro que ele iria usar para comprar uma alforria, muito provavelmente. Porque, como eu disse no vídeo passado, a alforria, a maior parte era vendida. Metade das alforrias eram vendidas, 1/4 das alforrias eram dadas, estatisticamente pelo menos. Mais um exemplo é um caso de 28 de janeiro de 1856, o dia que Antônio Teodoro de Santana resolveu conferir o trabalho dos escravos nas suas roças de milho. Considerou que o trabalho estava sendo mal realizado, por isso decidiu castigar os seus escravos. Jorge da Nação foi preso ao tronco. No momento em que seria chicoteado, Romualdo da Nação atacou Antônio por trás. Enquanto o senhor e o escravo lutavam, Jorge da Nação pediu para que Simão Crioulo soltasse. Se atendeu o pedido e Jorge ajudou Romualdo a matar Antônio Teodoro de Santana. Os escravos foram sentenciados às galés perpétuas. No caso, esse caso é conhecido basicamente por causa de um documento de apelação do pai do Teodoro de Santana, que fez um pedido de apelação. Não se sabe o porquê. Muito provavelmente é porque ele queria que os escravos pegassem a pena de morte, que era a pena na época para o escravo que matasse o seu senhor ou um familiar dele. E isso é o que estava previsto na lei de 10 de junho de 1835. Só que como a gente está em 1856, que é um período em que o abolicionismo está ganhando muito força no Brasil, foi dado a pena de galés perpétuas e não pena de morte. No caso, essa questão abolicionista influencia bastante nesses processos judiciais, para deixar bem claro. E agora, por que os escravos tomaram essa decisão também não está registrada. Talvez eles não tivessem o costume de ser fiscalizados e quando o senhor disse que o trabalho estava mal feito, eles não concordaram e aí eles iriam ser castigados, enfim, essa questão toda. Uma outra coisa que poderia ter sido é que o senhor determinou que a pena deles por aquele trabalho seria uma pena muito abusiva. Porque, de novo, os escravos não tinham voz. Como geralmente as pessoas pobres e as pessoas ignoradas pela sociedade não têm voz. E esse caso, no caso, difere dos outros dois que eu citei, porque é um caso de resistência realmente. É um caso em que os escravos decidem que não vão aceitar a escravidão. Um outro caso é um de 24 de 11 de 1857, dia em que José Francisco Crioulo, que havia fugido da fazenda do seu senhor para a cidade, encontrou José Coelho de Moura para pedir que esse o comprasse ou que arranjasse alguém para comprá-lo. E ele acabou matando o oficial Julião, porque esse junto com outros oficiais da polícia estavam perseguindo o escravo a pedido do senhor do José Francisco Crioulo, né? O escravo José Francisco Crioulo estava sendo perseguido pelos policiais por causa a pedido do senhor. E aí ocorreu o processo em desagravo da justiça. Aí olha só o que foi dito do processo, do caso. Em desagravo da justiça, tão revoltantemente ultrajada em nome da sociedade que chora a perda de seus membros. Mas se fosse o escravo, ela não iria chorar, né? Para deixar bem claro. No primeiro interrogatório, o escravo confirmou as acusações e disse que ele havia fugido para não ser surrado pelo seu senhor por uma injustiça, pois alguém estava fazendo intrigas com seu nome. A única esperança desse escravo quanto à pena foi destruída quando o próprio senhor afirmou: "Não quero saber de tal negro". O que acontece? Provavelmente o José Francisco vinha da Bahia e ele tinha onde tinha um convívio de 1 ano e 3 meses com normas e acordos com o primeiro senhor dele, o José Inácio.
E então ele não devia aceitar penas que considerasse muito excessivas. E ele tentou fugir, né? Não conseguiu, acabou matando o Julião. E por conta desse comportamento de não aceitar uma pena excessiva, o Senhor desejava se livrar do escravo. E a presença do Senhor, essa questão do Senhor abandonar o escravo é uma coisa que contava muito. A partir do momento em que o Senhor abandonava o escravo não tinha mais esperança de receber uma pena mais ou menos branda. No caso, o José Francisco criou, a pena dele foi de galés perpétuas. Um outro exemplo é um caso de 20 de junho de 1884, ocorrido no engenho Grutão, que ficava no Riacho do Dantas, no centro-sul de Sergipe, em que o feitor do engenho, Leonel da Silva Monteiro, é assassinado pelos escravos Bertoldo, Fortunato e Luiz, cujo suposto dono era Paulo Cardoso de Menezes Góes. Eu coloquei suposto dono porque no escravo, pessoas não têm donos, tá? Para deixar bem claro. Que era o proprietário do engenho. Como eu já disse, essa questão de matar feitor, matar senhor é uma coisa muito comum no Brasil. Mas era uma coisa atípica no Riachão do Dantas. E uma coisa interessante é que um dos escravos não pertencia a esse engenho. É provável, o que acontece? É provável que os 3 escravos se conhecessem. Talvez o que não pertencia àquele engenho fosse amigo deles. No caso, nos relatos dizem que esses escravos não eram disciplinados e o feitor abusava do poder, então mataram ele. Apenas o Luiz conseguiu fugir, mas foi encontrado, confessou e 3 anos depois começa a cumprir a pena. Só que aí ele morre de tuberculose em menos de uma semana. O último exemplo é um caso de 23 de janeiro de 1884, ocorrido na fazenda dos engenhos Unha de Gato e Vitória, porque o engenho, a estrutura não é a fazenda, né? Cujo feitor desses 2 engenhos, Unha de Gato e Vitória, foi assassinado pelos escravos Isaías e Francisco, que eram tidos como propriedade da baronesa de Japaratuba. Só que, repito, pessoa não tem dono. E logo depois de cometerem o crime, foram para Aracaju, onde confessaram. Esse foi o último caso de assassinato praticado pelos escravos. Esse vídeo vai estar tipo em uns 10 minutos disponível no... Como é que é o nome? No YouTube, no meu canal Papo com Grilo. Vai demorar um pouquinho mais para estar disponível no Instagram, porque eu muito com certeza vou ter que... Quanto tempo tem esse vídeo? Não aparece aqui. Mas muito com certeza eu vou ter que cortar ele no meio. O Movie Maker é demorado. Então vai demorar um pouquinho. Mas enfim, o importante vão lá dar visualização pro vídeo no YouTube, vão curtir o vídeo do YouTube, compartilhem, né? Só por hoje, só. Até a próxima semana. Eu tenho quase certeza que na próxima semana a gente vai falar sobre as fugas, e é onde essa rede de solidariedade escrava impressionante vai ficar ainda mais clara, né? Então, era só isso mesmo. E lá no Instagram, só pra avisar para os que não viram no início do vídeo, tá lá já o meu vídeo que o meu amigo Samurai pediu pra eu fazer, os 2 vídeos no caso, ambos de 1 minuto, falando o que é capoeira e a história da capoeira. No caso, o que é capoeira em 1 minuto e a história do capoeira em um outro minuto. O link tá em algum canto aí do meu Facebook, eu postei ontem. E eu só não sei como é que chama, mas eu sei que eu postei ontem, é só abaixar. Então era só isso mesmo, até a próxima semana.